Boa noite, alunos de Pedagogia do sexto e sétimo semestre Flex. Sejam bem-vindos à disciplina de ensino de língua portuguesa. Na aula de hoje, particularmente, vamos trabalhar com as concepções de linguagem e os reflexos dessas concepções aliados ao ensino de língua materna, que é, então, a minha área, a minha disciplina e o que vocês vão estudar aí por mais ou menos um mês. Bom, eu sou a professora Andressa Lopes, nós já nos conhecemos anteriormente, no primeiro dia do período letivo de vocês. Eu sou graduada em Letras pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em língua portuguesa também pela UEL e mestre em estudos da linguagem. Bom, pessoal, antes de iniciar a aula, desejo a vocês um excelente semestre, uma excelente disciplina, que a gente consiga fazer um trabalho bem legal, bem colaborativo. Mandem as participações, as colaborações de vocês pelo chat, que a nossa tutora vai separar ali para a gente conversar depois. Vamos iniciar então a nossa aula. Acompanhem comigo os objetivos da disciplina. Bom, primeiramente, então, nós vamos discutir as concepções de linguagem para o ensino de língua portuguesa. Então, quando nós realizamos esse processo de discutir essas concepções, então, o que nós vamos verificar aqui? As três concepções que permeiam as discussões sobre o ensino de linguagem e como que essas concepções se relacionam com a prática de ensino. Depois nós vamos compreender a significação do ensino da língua portuguesa na perspectiva contemporânea. Afinal de contas, nós temos um histórico aí de ensino de língua portuguesa que vem desde os anos 30. Então, a gente vai relembrar um pouquinho desse histórico e verificar quais foram as transformações e evoluções que a língua portuguesa e o ensino foram perpassando ao longo desses anos. E, por fim, nós vamos discutir sobre o que não fazer no ensino de língua portuguesa. Na verdade, gente, essa disciplina, essa aula de hoje, mais especificamente, ela vai cuidar um pouquinho mais dessa concepção de do que ensinar em língua portuguesa, quais são os pressupostos teóricos que estão alicerçados ali naquela concepção, numa determinada prática, e verificar um pouquinho sobre os documentos oficiais, o que esses documentos trazem sobre o ensino de língua portuguesa para todos nós e algumas colaborações de verificar o que acontecia antes e o que acontece agora no ensino de língua materna. Vamos começar então a disciplina. Acompanhem comigo. Bom, primeiramente então nós vamos para as concepções de linguagem. Quando nós falamos em concepções de linguagem, gente, são pressupostos teóricos, visões sobre a linguagem e sobre o uso da língua que alguns teóricos, que algumas teorias acabaram seguindo e transformando o ensino por meio dessas concepções. Então, nós temos três. A primeira é a linguagem vista como expressão do pensamento. Depois dessa expressão veio uma segunda concepção, que é a concepção de linguagem como instrumento de comunicação. E, em terceiro lugar, a concepção de linguagem como um lugar de interação. Então, ao longo desses anos, visualizando o ensino, perpassando por teorias, por métodos, por práticas de ensino de língua portuguesa, algumas dessas concepções foram presentes, deixaram de ser utilizadas ou ainda hoje são presentes, estão sendo utilizadas nos documentos e tudo mais. Então, nós vamos estudar as três e verificar quais são as concepções e como que isso se reflete no ensino da língua. Vamos verificar a primeira concepção, então, de linguagem, que é a linguagem como expressão de pensamento. Bom, essa linguagem como expressão de pensamento, ela tem, então, uma origem lá na tradição gramatical grega, ou seja, só pelo próprio termo, tradição gramatical, nós já conseguimos verificar o quê? Que trata-se de uma disciplina que vai permear, que vai permanecer ali ligada ao ensino tradicional da língua. Então, o que é essa linguagem vista, então, como expressão de pensamento? Para os gregos, principalmente Aristóteles, a expressão é produzida no interior da mente dos indivíduos, ou seja, é o pensamento. Então, essa expressão, ela é um pensamento e esse pensamento é que vai alicerçar, que vai trazer, então, o uso da língua para que isso ocorra de uma forma adequada. A língua é vista, então, como um sistema e é considerada a tradução do pensamento. Então, diferentemente de outras concepções, essa aqui, particularmente, ela vai tratar da língua numa materialidade muito mais
superficial, uma visão sistemática, expressão e tradução do pensamento, ou seja, a função da linguagem aqui nessa concepção é apenas pegar o pensamento do homem, o homem realizou o pensamento, trabalhou com a sua mente e externalizar essa mente, esse pensamento que veio desse homem enquanto indivíduo para as outras pessoas, sem nenhum objetivo de comunicação, sem nenhum objetivo externo. A única função da linguagem aqui é expressar, ser um espelho desse pensamento. Já já nós vamos voltar nela para verificar um pouquinho sobre a questão do ensino baseado nessa concepção. Vamos para a segunda concepção agora, que é a linguagem vista como instrumento de comunicação. A língua vista do ponto de vista como um instrumento de comunicação, ela veio da teoria da comunicação. Então, ela veio dessa discussão surgida por volta da década de 60 e 70, por meio principalmente do Jacobson, um linguista que teorizou então essa ideia, um esqueminha que eu vou mostrar para vocês. E a linguagem ela é vista historicamente como um código, ou seja, dentro de um processo comunicativo nós temos vários elementos e um desses elementos é a língua, ou seja, o código que vai ser utilizado para que essa comunicação seja efetivada. Agora acompanhem comigo o esqueminha da comunicação que eu apresento aqui para vocês. Bom, esse esquema, baseado então nessa teoria da comunicação, traz os elementos comunicativos. O que é exatamente uma comunicação de acordo com essa teoria? Primeiramente, nós temos um emissor. Esse emissor é quem realiza, quem inicia o ato dessa comunicação. E qual que é fundamentalmente essa ideia da comunicação? Esse emissor, ele vai enviar uma mensagem para um receptor. Então, basicamente é isso. Para uma comunicação ser realizada adequadamente, um emissor tem que enviar uma mensagem a um receptor. Agora, o que vai garantir que essa mensagem seja entregue a esse receptor são os instrumentos dessa comunicação. Quais são eles? O código, que é visto então o que, gente? A língua ou a linguagem. Então, quando nós queremos nos comunicar e que essa mensagem seja entregue, então, para esse receptor, um dos nossos instrumentos é o código, ou seja, a língua e a linguagem que nós vamos utilizar. Num segundo momento, nós temos o canal. O canal também é conhecido como o meio dessa mensagem chegar a esse receptor. Por exemplo, qual é o meio da minha comunicação com vocês? É um ensino à distância, online, via satélite. Então, esse é o canal para que a minha mensagem chegue até vocês. E aí nós temos também o contexto, que são as informações presentes nessa mensagem e principalmente as informações relacionadas a essa informação que eu estou enviando. Por exemplo, o nosso contexto aqui é no ensino à distância, do curso de pedagogia. Então, existem vários instrumentos, existem vários elementos da linguagem que eu vou selecionar para que essa mensagem chegue adequadamente. Então, fundamentalmente, falando assim ainda sobre a comunicação, né, a linguagem vista desse ponto de instrumento de comunicação, ela deixa então de ser vista como apenas expressão de pensamento para algo um pouco mais coletivo, já que ali nós temos então um emissor e um receptor e uma mensagem que deve ser trocada. A língua não é o centro, não é o objeto central dessa comunicação. O objeto central é a mensagem, é a informação que vai ser entregue a esse receptor. Então, a língua é vista como um dos instrumentos, então ela fica num plano secundário para que essa mensagem chegue até esse receptor e que a comunicação seja concretizada. Aí, nós vamos então para uma outra concepção de linguagem, que é a terceira, que é a linguagem vista como interação social. Acompanhem comigo. A linguagem vista como forma de interação, a linguagem, então, ela é construída socialmente. Diferente das outras duas concepções que a gente viu até agora, essa aqui, ela não é construída nem na mente humana e nem um instrumento para que outra coisa seja construída. Aqui, a linguagem é o objeto central. Por quê? Porque existe um grupo social que vai necessitar dessa linguagem para alguma coisa. O que é esse para alguma coisa?
A linguagem, gente, nesse contexto, então, é o local das relações sociais em que falantes atuam como sujeitos. Ou seja, a linguagem é o local onde todas as relações humanas vão acontecer. É o local, é o meio pelo qual todos nós conseguimos enviar mensagens, conseguimos estabelecer diálogos e conseguimos frequentemente trabalhar, estudar, interagir socialmente com as outras pessoas. A concepção de linguagem como forma de interação, ela vem principalmente de Bakhtin, que, aliás, é a concepção de linguagem que ainda hoje permeia os estudos do ensino de língua portuguesa. Para quem já ouviu falar em gêneros dos discursos, gêneros textuais, linguagem como interação, todos esses elementos relacionados à linguagem socialmente construída, refere-se a essa teoria bakhtiniana, que foi introduzida ainda na década de 80 no Brasil por meio de obras como Portos de Passagem, do João Vanderlei Geraldi, principalmente pelos PCNs, porque o primeiro documento oficial que chega então aos professores da rede básica de ensino foi constituído principalmente nesses pressupostos bakhtinianos de uma linguagem construída socialmente. E isso implica em alguns fatores essenciais. Uma linguagem vista nesse ponto de vista, né, construída socialmente, nós podemos ver então que a língua é algo transformador. A língua é passível de transformação, de adequações. A cada interação social, a nossa linguagem, a forma como nós materializamos o nosso discurso é diferente. A aula que eu dou para vocês é diferente da aula que eu dou para outros cursos. Por quê? Porque é esse momento onde eu observo o meu interlocutor, o meu público-alvo, que eu faço todas as seleções para que essa mensagem, para que essa interação ocorra adequadamente. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso? Acompanhem comigo, então, agora as relações da concepções de linguagem do ensino. Bom, antes da gente verificar essas relações, que eu já adiantei algumas para vocês, mas a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, acompanhem comigo um vídeo que fala um pouquinho sobre a concepção de linguagem. A concepção de linguagem, né, principalmente assim, da metade do século XX para cá, né? A gente tem algumas teorias que passam, que saem da linguística, da pedagogia, da psicologia e migram, né, para o trabalho feito na escola, um professor. Então, a gente pode destacar a teoria socio-interacionista do Vygotsky, do Bakhtin, não é? As teorias de letramento, as teorias de análise de discurso. Não é? E aí muda bastante o trabalho do professor em função do predomínio dessas teorias. Né? O trabalho passa a ser justamente o professor criar situações de interação. Né? Então, a língua não é mais um sistema e o aluno não estuda mais sobre a língua, não é? Mas ele pensa a língua como um discurso, como uma linguagem posta em ação entre parceiros. Né? Então, no texto acontece uma coisa muito curiosa, quer dizer, você não olha mais só para dentro do texto, o contexto de produção que passa a ser levado em conta, que é importante nessa ideia de construção de sentidos. Também com Bakhtin, você vem a teoria dos gêneros, né, que é uma teoria que remonta lá à antiguidade e que o Bakhtin, ele, de uma maneira genial, ele consegue trazer isso para a realidade, né, contemporânea nossa. Né? Os gêneros, quer dizer, eles funcionam como modelos comunicativos que produzem uma expectativa no interlocutor e o preparam para uma reação. Então, quando o aluno está diante de um gênero que ele conhece, ele já se prepara para ler o gênero buscando, né, alguns elementos, algumas pistas, né, que podem resultar numa compreensão melhor. Né? É importante a gente pensar que o ensino da língua portuguesa mudou muito a partir dos anos 60. Nos anos 60, você tinha uma escola que era totalmente elitizada,
e com alunos que, na verdade, dominavam já a norma culta da língua. Então, assim, fazia sentido você trabalhar gramática, não é? Assim, a gramática normativa para um aluno que dominava a norma culta da língua, né? Depois que a escola se democratizou e que passou a atender alunos das classes populares, quer dizer, você não tinha mais uma única variante linguística, você tinha muitas variantes, não é? Então, há uma necessidade de adequação, né, assim, de trabalho para você lidar com essa diferença linguística. Né? Então, essa é uma questão que é muito importante de se considerar hoje, porque essas teorias, né, que eu citei, né, a socio-interacionista vigotskiana, bakhtiniana, essas teorias do letramento, elas estão mais adequadas, né, para lidar com essa realidade linguística que acontece dentro da escola. Voltamos então, pessoal. Bem, essa discussão que eu trouxe para vocês por meio desse vídeo, ela dá uma introduzida no que nós vamos ver ao longo de toda a nossa disciplina, que é justamente a língua do nosso aluno, a língua desse brasileiro que vai circular na escola e que acaba enfrentando outros paradigmas de ensino que a gente vai discutir ao longo do tempo, mas a concepção de linguagem interacionista, ela recebe mesmo um tratamento especial nessa aula, porque trata-se da concepção que o ensino atualmente vem utilizando aí há mais de 30 anos e que vem dando certo, vem dando alguns resultados. Então, vamos discutir um pouquinho mais agora, falando então desses reflexos dos paradigmas da concepção de linguagem e do ensino de língua portuguesa. Acompanhem comigo. Bom, a primeira concepção, então, é a concepção de linguagem que é expressão de pensamento, que eu falei para vocês que é a primeira concepção. A relação que essa concepção estabelece com o ensino de língua portuguesa é por meio da gramática. Então, segundo essa ideia, se há organização no pensamento, deve haver uma sistematização e clareza por parte dos falantes. Ou seja, se a linguagem serve nesse momento aqui para expressar o meu pensamento, que é organizado, que é construído dentro de determinadas regras, precisa haver um sistema, né, uma sistematização, para que isso ocorra de uma forma que todos os falantes consigam fazer essa expressão e que consiga fazer entender aos seus outros colegas, os seus parceiros, os indivíduos que circulam dentro desse grupo social, mesmo que a linguagem não seja um objeto social. O ensino, então, tradicional da gramática e da ortografia é o que vai utilizar, então, essa concepção de linguagem. Por quê? Porque por mais que a gente tenha a visão de que a linguagem é social, quando nós ensinamos tradicionalmente a gramática e a ortografia, sem um texto, sem mostrar esse uso da língua em uma determinada situação sociocomunicativa, nós estamos ensinando um sistema, simplesmente por mostrar um sistema. Não há, então, um objetivo social, não há uma materialização discursiva por trás desse ensino tradicional da gramática e da ortografia. Então, por isso que está alicerçada essa concepção. E essa proposta de ensino foi muito destacada até a década de 60. Então, principalmente na década de 50, com o surgimento, né, das escolas das capitais, que acabavam utilizando frequentemente essa proposta de uma língua mais sistematizada, que muitas vezes ensinavam até o latim. Antes mesmo da língua portuguesa, os alunos tinham aula de latim para entender a estrutura dessa língua, né, da língua portuguesa. Então, nessa década de 50 até a década de 60, o ensino de língua portuguesa era muito regido por essa concepção de que deve-se ensinar regras gramaticais para esses falantes. O que muda, então, a partir da década de 60? Nós introduzimos, e aí o Brasil começa a receber influências teóricas de outras áreas e começa então a incorporar novas perspectivas que vêm a se gerar futuramente. Vamos para a próxima questão?
Agora, a concepção, então, de linguagem como instrumento de comunicação e o ensino tecnicista. Bom, o que acontece, então, no final da década ali de 60, final da década de 50, início da década de 60? O período, então, do regime militar, ou seja, por meio da ditadura, o ensino começa a ser modificado. Os professores não têm liberdade por conta do AI-5, eles sofrem repressão, então tudo isso começa a transformar também o ensino das disciplinas escolares. Português, matemática, todas as disciplinas acabam sofrendo, então, uma mudança. E aí, no final da década de 60, surge esse ensino tecnicista, que consistia em instrumentalizar os alunos diante dos seus conteúdos. Então, a língua portuguesa, vista desse ponto técnico, tecnicista, é um instrumento para que ele consiga realizar ou reproduzir comunicações. E aí sim vem aquele alicerce com a teoria da comunicação e com essa concepção de linguagem que vê a língua como um código, né, como um instrumento para que essa comunicação aconteça. As atividades são mecânicas, começa-se a pensar um pouco mais na língua, mas ela ainda não é social, e aqui as atividades, o estilo de ensino empregado é muito da repetição, da reprodução de texto, na repetição de atividades. Então, era uma atividade mais mecânica, não exigia muito a reflexão, a discussão por parte dos alunos. Na concepção tecnicista de ensino, então, a visão de reforço é acentuada, pois a aprendizagem é entendida como processada pela internalização inconsciente de hábitos. Então, essa questão de reforço, que até hoje permeia o ensino, principalmente o ensino fundamental, claro que hoje a gente vê de termos diferentes, mas esse reforço escolar, essa necessidade de repetir e repetir as atividades, é uma forma de memorização. Não a memorização de entender o conteúdo, mas de conseguir aplicar um conteúdo para um determinado momento, mesmo que não tenha nenhum objetivo social. Bom, agora nós vamos então para a nossa terceira concepção de linguagem, que é a linguagem interacionista, que tem uma relação com o quê? Com o ensino de língua portuguesa, o texto como objeto de ensino. Então, quando nós falamos em concepção interacionista, o nosso objeto de ensino não será a gramática, não será o canal, né, o código para aquelas repetições de atividades, será o texto. E não é o texto como um pretexto para eu ficar retirando fragmentos dele para mostrar um exemplo de classe gramatical. Aqui, o gênero discursivo é tomado como objeto de ensino de língua portuguesa e o texto como unidade de significação e de ensino, elemento integrador, sem artificialidade, das práticas de leitura, análise linguística e de produção e refacção textual. Então, esse ensino de língua portuguesa, colocando o texto como a materialização dessas interações sociais que acontecem, surge, então, por meio dessa concepção lá na década de 80. Claro que ainda na década de 70 a gente tem as introduções a outras linhas de pesquisa e linhas teóricas, como análise do discurso, a linguística textual. Então, tudo isso vai favorecendo para que essas concepções, que essas teorias sejam agregadas, então, à prática de ensino. Quando a gente fala de elemento integrador sem artificialidade, é mostrar para o aluno apresentar esse texto, né, esse gênero textual, de uma forma contextualizada, mostrando suas características, onde esse gênero se constitui, em que lugar que ele circula, então, e principalmente realizar essa integração por meio das práticas de leitura, análise linguística e produção textual. Claro que a gente tem também a oralidade, né, que também é um dos eixos de ensino que os PCNs e que agora a Base Nacional Comum Curricular também aponta como objetos de aprendizagem, mas fundamentalmente as práticas de ensino aqui começam a ser contextualizadas, começam a ser vistas em uniformidade, em conjunto, como algo realmente construído socialmente. Então, o objeto de ensino surge das práticas sociais, que vem muito com a questão da teoria do letramento também.
Então, qual foi a contribuição que essa concepção de linguagem interacionista e essa visão do objeto de ensino sobre o gênero discursivo, textos, enunciados, qual foi a contribuição para o nosso ensino? Para que essas práticas, que muitas vezes foram divididas até em disciplinas, alguns de vocês devem ter vivenciado ou ouviram falar que a língua portuguesa já chegou a se chamar comunicação e expressão, já foi dividida em gramática, leitura e produção de textos. Então, toda essa divergência de como metodologicamente abordar a língua portuguesa em sala de aula acabou tendo um alicerce, uma ponte para novas ideias justamente por meio dessa concepção de linguagem e que veio a aparecer principalmente onde? Nos PCNs, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora é o momento então da nossa atividade. Acompanhem comigo a proposta. Bom, agora vocês refletindo sobre as concepções de linguagem em sala de aula, qual seria a concepção mais adequada às atuais práticas? Então, pensem qual seria a concepção mais adequada do ponto de vista de vocês. Justifiquem aí a resposta que já eu volto para a gente discutir.
Voltamos então, pessoal. Primeiramente, quero agradecer aos vários comentários e participações. Hoje tem bastante polo conectado. Não vai dar para ler comentários de todos vocês, mas eu já deixo um enorme agradecimento e, na medida do possível, eu vou tentar selecionar alguns polos diferentes. Então, vamos ver quais são, então, qual é essa concepção de linguagem que vocês acreditam ser importante e a justificativa relacionada a esse objeto de ensino. Bom, Rio Pardo de Minas Gerais, disse que creio que não há uma concepção de linguagem mais adequada, mas uma linguagem adequada a cada situação na prática social. Dessa forma, o professor deve trabalhar a linguagem, levando em consideração todas as suas funções: interação, comunicação, expressão, de maneira que seja o ensino da linguagem seja de modo significativo, interativo, atraente e contextualizado. Bom, esse comentário é muito interessante, é bem completo mesmo nessa questão, porque por mais que vocês não tenham selecionado uma concepção de linguagem para esse momento, vocês acabaram comentando sobre essa questão da prática social, que tem relação com essa interação, a linguagem vista do ponto de vista da concepção de linguagem interacionista. Aí é fundamental essa questão da linguagem, dos objetos de ensino, da metodologia ser atraente, principalmente porque no nosso caso aqui, que é o ensino fundamental 1, então são os anos iniciais, estamos aqui num processo de alfabetização, de letramento inicial, esses alunos eles têm que se sentir motivados principalmente à leitura, porque é quando nós formamos os nossos leitores, são nos anos iniciais. Então é fundamental que haja mesmo essa diversidade e pensar na linguagem do ponto de vista social, visto da prática social efetiva dos nossos alunos, desses sujeitos da comunidade escolar, é fundamental para que a nossa aula seja construída de uma forma bem adequada. Obrigada pelo comentário, pessoal. Agora o comentário vem de Santiago, Rio Grande do Sul. A aluna Bruna acredita que nesse mundo globalizado, para ter alunos letrados, tem que ser um pouco de cada concepção, pois tem que ter teoria, repetição e práticas sociais. Sim, Bruna, a gente tem que ter essa diversidade. Agora, muitas vezes, ensinar algumas repetições só por repetir não é adequado. A repetição, que a gente considera, então, um exercício num determinado conteúdo, aí sim, esse tem que ser realizado porque é a maneira como os nossos alunos vão conceber e vão interagindo com aquele conteúdo. Então, por isso que a gente dá bastante atividade de leitura, a produção escrita, principalmente, é uma prática que tem que ser cotidiana para que, quanto mais o aluno escreve, melhor ele assimila essa relação da produção textual e da prática social. Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima? Não tem mais comentário? Tem sim, está vindo de Marabá, Pará. É importante que o educador conheça essas 3 concepções de linguagem, que são as concepções interacionista, linguagem como expressão e a instrumento de comunicação, pois assim ele saberá encaminhar o ensino e aprendizagem de qualidade em relação à nossa língua materna. A concepção de linguagem é tão necessária e importante como a concepção de educação. Isso mesmo, pessoal. Quando a gente fala em ensino de língua materna, a gente tem que pensar mesmo nessas concepções. Eu vou comentar depois um pouquinho, mas vamos ler o comentário de Teresópolis, Rio de Janeiro. Acompanhem comigo. A aluna Doroteia aponta que seria o gênero discursivo e o objetivo está centrado em língua e texto e com significação de ensino como elemento integrador. Um texto com a realidade da prática social do aluno. Sim, o gênero discursivo hoje ele é muito empregado como objeto de ensino, até por conta das propostas dos documentos oficiais e principalmente pela concepção de linguagem que o Bakhtin trouxe para todos nós. E essa concepção de gênero, que a gente vai ver principalmente na próxima aula, ela vai trabalhar bem com essa realidade da prática social, entendendo os elementos que estão por trás dessa concepção. Então, gente, existe uma concepção ideal?
Não, o que existe é o professor justamente refletir sobre a sua prática em sala de aula e verificar qual é a melhor forma para aquele conteúdo ser abordado, de forma que o nosso aluno ele consiga compreender o conteúdo, que ele reflita sobre o uso da língua nas práticas dele no dia a dia. Porque a língua ela é um uso social, ela é um fato social que deve ser concebido dessa forma. Por isso a variação linguística é tão presente nas discussões de língua portuguesa e devem ser consideradas em sala de aula também. Bom, pessoal, tem muita coisa ainda para ser discutida sobre o ensino de língua portuguesa. A gente vai falar de alfabetização, vai falar de letramento, mas vamos dar seguimento agora, que é um momento para a gente pensar na língua portuguesa. Acompanhem comigo, então, esse contexto histórico, mas antes eu vou colocar um vídeo para vocês. Assistam aí sobre a língua portuguesa. O português é falado por 250 milhões de pessoas em todo o mundo e daqui a 30 anos devem ser pelo menos 400 milhões. Só no Brasil são 200 milhões de falantes. São Paulo é a cidade onde se usam mais palavras de português a cada minuto e onde se pode visitar o único museu interativo da língua portuguesa. Mas o português é oficial em muitos outros pontos do mundo. A língua vem do latim, que deriva da família das românicas e tem origem no galaico-português que se falava na Galiza e no norte do que é hoje Portugal. Os descobrimentos que levaram os portugueses até a África, às Américas e à Ásia ajudaram a espalhar a língua que hoje tem raízes nos 4 cantos do planeta. Há palavras portuguesas no léxico de línguas como o japonês, o bahasa, o malaio e o swahili. E no nosso dicionário continuam a entrar palavras de outras línguas que dão vida ao português. Também ajuda que a nossa seja uma das línguas mais fáceis de aprender. Certamente mais fácil que chinês ou árabe. O alfabeto é o romano e só tem uma letra esquisita, o C com cedilha. E a força do português continua a crescer, em parte por causa da internet, onde é uma das línguas em maior expansão, muito por causa da literatura, porque Camões, Pessoa e Machado de Assis escreveram em português, também Jorge Amado, Veríssimo, Rubem Fonseca, Mondjaki, Agualusa, Mia Couto, Lobo Antunes, Agostina e, claro, José Saramago, o único prémio Nobel à língua portuguesa. Também por causa da música, a língua é usada no samba, na bossa nova, no fado, na morna e no kuduro, que se ouve em todo o planeta. É o mesmo português a ser falado no mundo todo, mas isso não quer dizer que não seja precisa tradução. Nem tente conversar com um açoriano, com um nordestino ou com um foguense, porque vai ouvir uma língua muito estranha. E mesmo entre o português europeu, o brasileiro e o africano, há muitas diferenças. Ora veja, o ônibus que o pessoal apanha no Rio de Janeiro, em Lisboa é autocarro e em Luanda seria machibombo. A favela do Rio de Janeiro é Moceca em Maputo e Bairro de Lata em Lisboa. A aeromoça da TAM é hospedeira na TAP. E a bagunça desta língua tão rica não tem maca, porque é uma confusão mesmo muito boa. Bem, pessoal, esse vídeo então traz uma breve apresentação da língua portuguesa no mundo, já que nós não somos os únicos falantes da língua portuguesa. E é bem interessante essa questão de como que as palavras, a pronúncia, ela é diferente, tem então essa variedade cultural, literária, estilística e linguística. Bom, por que eu trouxe esse vídeo? Porque agora a gente vai relembrar um pouquinho de algumas partes, de alguns acompanhamentos que o ensino de língua portuguesa realizou ao longo de 40 anos. Acompanhem comigo. Bom, na década de 70, então, a linguagem ela passa a ser vista como instrumento de comunicação. O aluno deve respeitar modelos para construir textos e transmitir mensagens. Os gêneros não literários são incorporados às aulas e as teorias do texto e discurso chegam ao Brasil. Então, na década de 70, ainda dentro do regime militar, a linguagem, como eu disse para vocês, era vista como um desses instrumentos de comunicação, no nosso caso, o código. E esse aluno, dentro da sala de aula, aprendendo língua portuguesa, qual é a função dele ali junto com a língua? Respeitar modelos, então existe um padrão na produção de texto que eles têm que seguir para realizar, então, essas repetições e essas produções de textos e transmitir mensagens. Para a literatura, já que nós falamos de língua portuguesa, mas a literatura é um elemento fundamental
para a nossa língua, eles começam a ser incorporados às aulas. Mas que gêneros são esses? Ainda não é a teoria do gênero de Bakhtin. São aqueles gêneros literários que a gente considera a prosa, a poesia e o drama. Então, eles começaram a ser incorporados, ou seja, até a década de 60, início da 70, a literatura não fazia parte da língua portuguesa. Ela era acompanhada de uma outra disciplina, era muitas vezes deixada de lado, e a partir daqui a literatura então começa a integrar um conteúdo dentro dessa disciplina de língua portuguesa. E como eu disse para vocês também brevemente, as teorias do texto e do discurso chegam ao Brasil, que são a teoria da linguística textual, análise do discurso, pragmática. São teorias que ajudaram muito na nossa construção da imagem do texto como algo que transmite ideias, que existe um enunciador por trás desse texto. Então, cada vez que a gente vai produzir um gênero discursivo, a gente muda a nossa posição de autor. Quando eu estou dando aula para vocês, a minha posição social é de professora, mas eu também exerço várias outras posições sociais, de filha que envia um bilhete para minha mãe, de amiga que envia convite para os amigos e conversa com os amigos pelo WhatsApp. Então, todos nós exercemos várias funções de autor em cada contexto, em cada momento de comunicação que a gente estabelece com o outro. Vamos continuar? Agora verifiquem comigo as décadas seguintes. Bom, aqui nós temos então a década de 80, que é a teoria de Bakhtin acerca da linguagem como forma de interação e dos gêneros do discurso começa a aparecer nas pesquisas e discussões sobre o objeto de ensino de língua portuguesa. Então, no início da década de 80, nós temos o Bakhtin trazendo então essa concepção de linguagem interacionista e os gêneros discursivos também ali aparecendo como enunciados concretos que são materializações da prática social. Em 1984, também tem algo muito importante, que é o lançamento do livro Psicogênese da Língua Escrita, da Emília Ferreira e da Ana Teberovski. Por quê? Porque aqui, gente, esse livro traz também essa concepção de linguagem que é modificada na década e acaba influenciando o ensino até hoje. O foco deveria estar na interação entre as pessoas. Esse livro traz as concepções de Vygotsky, principalmente na questão de mediação. Então, essa teoria, principalmente para a educação e para a metodologia de ensino de língua portuguesa, acaba contribuindo bastante. E num terceiro momento, 1997, só que aí nós já podemos considerar essa data na década de 80, porque os parâmetros curriculares nacionais foram criados na década de 80, né? Claro, tem todo um processo, um período de elaboração, de revisão, mas ele chega então para a escola, para os nossos professores, para quem realmente está ali atuando com o ensino de língua portuguesa em 1997. Então, são publicados os PCNs pelo governo federal para todo o ensino fundamental, defendendo o quê? As práticas sociais, que é a interação social, de linguagem no ensino da língua portuguesa. Então, esse momento é muito importante para o ensino de língua. Por quê? Porque estabeleceu-se um documento oficial. Ainda hoje nós utilizamos os PCNs para estudos, para propostas didáticas, para propostas relacionadas ao ensino de língua portuguesa. A Base Nacional Comum está chegando agora e provavelmente ela também vai exercer um grande efeito no ensino de língua portuguesa, porque as propostas são bem legais, mas os PCNs ainda têm, além de ser um documento histórico, ainda tem essa marca de inovação. Para a época, né, 1997, finalzinho da década de 90, foi uma mudança de paradigma, de metodologia muito significativa no ensino de língua portuguesa. Tanto que demorou muito tempo para que o entendimento dos gêneros textuais realmente fosse levado para a escola. Então, essa é uma contextualizaçãozinha básica desse momento que a língua portuguesa passou. Hoje nós já vivenciamos uma outra realidade, né, que é a questão da
da incorporação das tecnologias em sala de aula, é um outro momento diante do quê? Das práticas sociais. A vivência nossa no dia a dia por meio de tantos recursos tecnológicos está direcionando para um ensino que venha mesmo a incorporar práticas sociais. E que se elas são mediadas por instrumentos tecnológicos, por que em sala de aula isso não acontece? Bom, vamos continuar agora falando um pouquinho sobre essa visão do professor em relação à contemporaneidade e aos anos passados. Acompanhem comigo. Bom, na atualidade, então, como eu disse para vocês, tem a inserção dessas tecnologias no ensino, ou seja, hoje as discussões acadêmicas, as propostas já relacionadas à Base Nacional Comum, ela já está viabilizando ou tentando inserir o uso das tecnologias. As leis para o uso do celular em sala de aula já estão acontecendo e vocês com certeza já no estágio conseguem vivenciar essa influência, porque até os pequenininhos às vezes acabam tendo esse uso e o domínio tecnológico muitas vezes melhor do que nós. E no período então de 2013 a 2015, mas ainda acontecendo, o processo de criação e elaboração da Base Nacional Comum Curricular, que acaba sendo dividida não por disciplinas, mas por áreas de conhecimento, né? Então a língua portuguesa ela se torna linguagens códigos, então diferente do PCN que eram por disciplinas totalmente separadas, a proposta da Base Nacional ela é um pouco mais interdisciplinar, ainda que a gente possa incorporar numa prática interdisciplinar outras disciplinas também. Então, é uma proposta interessante, a gente vai ver um pouquinho sobre ela, já para vocês irem se apoderando dessa discussão, porque ela está acontecendo no Brasil todo, então tem muita gente movendo ações e transformações nesse documento, que provavelmente vai ter um peso bem legal em relação aos PCNs. Vamos continuar? Acompanhem comigo uma visão da escola tradicional, como que era visto o ensino. Ainda é, na verdade, mas nós vamos verificar essa proposta agora. Bom, primeiramente a gente vai ter vários elementos. A gente tem as matérias como um elemento central. Então, diferente de hoje em dia, que a gente vai ver daqui a pouco, o centro do objeto fundamental da prática pedagógica do ensino eram as matérias, as disciplinas. Tanto que o que acontecia? A gente tinha divisões de disciplinas, língua portuguesa, matemática, geografia, história. Essa divisão tradicional da escola que continua até hoje é centralizada justamente nessa proposta. Aí, em volta dessas matérias, dessas disciplinas, desses conteúdos, o que a gente tem? O professor, que na escola tradicional é vista como o ser detentor do poder, do conhecimento, é ele o responsável por todo o conhecimento que vai ser inserido para esse aluno sobre uma determinada matéria. Então, na escola tradicional, esse é o ponto de vista do professor. Nós temos os alunos, que são os sujeitos que vão receber essa aprendizagem. Então, o processo mútuo de ensino-aprendizagem ainda não acontecia aqui. Aqui, o ensino e a aprendizagem eram etapas separadas que aconteciam em torno de conteúdos. Esse aluno, então, ele vai para a escola para aprender conteúdos, matérias relacionadas a uma área científica que esse professor vai levar até ele. Temos os métodos, que são o quê? As metodologias empregadas para ensinar um determinado conteúdo a um aluno. Então, tem os métodos tradicionais, os métodos mais reflexivos, mas são as formas como essa matéria, como essa disciplina vai ser levada para esse aluno em sala de aula. E temos também a organização escolar, que envolve toda a comunidade escolar, diretores, coordenadores, pedagogos, professores. Então, toda essa organização que estabelece o quê? Hierarquias dentro de uma escola, dentro daquele ambiente de aprendizagem.
Então, centralizador aqui são as disciplinas, são os conteúdos, é o conteúdo o centro desse processo, né, de ensino e de aprendizagem, e aí o aluno, o professor, a forma como é levado esse conhecimento até o aluno são os elementos que estão em volta ali dessa disciplina que é sozinha, isolada e que vai apresentar conteúdos daquela área científica. Bom, aí nós vamos então para a escola contemporânea, que tem uma visão um pouquinho diferente. Acompanhem comigo. Bom, na escola moderna, o nosso centro, então, é a criança, ou seja, é o aluno. O aluno é o objeto central desse processo de ensino-aprendizagem, ou seja, é por meio dela, né, por meio desse aluno, dessa criança, que a aprendizagem ela vai ocorrer e que todos os outros elementos estão ali postos. Depois a gente tem o segundo elemento, que são os professores. Esse professor, então, ele vai sempre pensar o quê? Na criança, justamente, para observar qual é a prática que ele vai realizar, como que ele vai ensinar um determinado conteúdo. Então, pensando no universo dessa criança, nas práticas que ela realiza em sala de aula, é que o professor fará a seleção, então, dos conteúdos e da metodologia. Então, aqui a gente já consegue perceber que a função desse professor ela é um pouco mais diferente. É reflexiva, ele vai levar o conhecimento a esse aluno de uma forma integradora. O conhecimento já não é mais o objeto centralizador, mas como que essa criança vai receber o conhecimento e de onde vem esse conhecimento da vida dessa criança. Depois nós temos outro elemento que são os alunos. Claro que os alunos também é a mesma coisa que as crianças, né? A questão fundamental aqui, quando a gente coloca os alunos, é porque nós estamos falando de um grupo. E hoje, nossa sala de aula, vocês vivenciam isso no estágio de vocês, a sala de aula ela é muito heterogênea. Então, nós temos muitas crianças e cada uma com práticas muito particulares, uma linguagem diferente, a expectativa delas é diferente, a classe econômica, a faixa etária, tudo isso influencia no processo. E aí, qual é a questão fundamental? A gente pensou, então, nessa prática social da criança, temos que adequar isso para que todos os alunos participem, então deve ser pensado uma forma, um conteúdo de acordo com a classe toda, para depois chegar às outras etapas, que é a organização escolar. A organização escolar aqui também vai pensar nessa criança, ela vai atuar diretamente pensando no bem-estar e nesse processo de ensino-aprendizagem da criança, que é fundamentalmente o nosso objeto centralizador agora na escola. E, por fim, a gente tem os métodos, que aí sim são bem diferentes do método da escola tradicional. Porque na escola tradicional, como o objeto central era o conteúdo, então os métodos eram adequados ao conteúdo. Cada conteúdo era ensinado de uma forma, preservando a capacidade científica daquilo. Agora, nessa escola nova, contemporânea, moderna, como a prática que aquela criança traz, aquela vivência da criança, é o que vai gerar os conteúdos, é da prática em sociedade daquele aluno, que a gente vai retirar esse conteúdo, então a metodologia também tem que ser diferente. É aí que entra a mediação, é aí que entra a reflexão do aluno realmente pensar sobre um conteúdo, é a questão da autonomia, dele conseguir realizar esse processo de ensino e aprendizagem de forma autônoma, com o auxílio, claro, do professor, do livro didático, mas sempre de uma forma que ele vá construindo essa significação, esses conteúdos e sempre pensando o quê? Na prática lá fora da sala de aula. Que ele vá para a casa dele sabendo como que a mãe dele faz um bolo, porque tem uma receita, tem os ingredientes, tem o modo de preparo, o tempo que aquele bolo vai ficar no forno assando. Então, para ele entender que todas as práticas sociais que ele vivencia no dia a dia, existem características linguísticas que podem ser absorvidas para esse processo de ensino-aprendizagem. Legal, né? Bom, a gente vai conversar mais sobre a mediação, sobre essa escola moderna, porque é o nosso foco agora, pensando no ensino de língua materna de forma reflexiva. Mas agora vamos para o nosso segundo momento de
reflexão, que é a atividade 2. Acompanhem a proposta. Pessoal, reflita então, juntamente com os seus colegas, quais características o ensino de língua portuguesa deve ter, principalmente nos anos iniciais. Isso em questões metodológicas, de conteúdo, como que o professor tem que abordar o aluno em sala de aula. Então, reflitam, mandem as contribuições, que nós já voltamos para a discussão. Voltamos então, pessoal. Bem, selecionei algumas contribuições de vocês. Novamente, obrigada. Vocês estão muito participativos. Isso é muito importante para a nossa aula. Continuem assim. Um grande abraço.
Bom, vamos lá. Santa Rosa mandou a primeira contribuição. A língua portuguesa deve facilitar a alfabetização e letramento. Deve ter muita leitura, escrita, análise crítica de textos contextualizados. Isso mesmo, pessoal. Quando a gente fala em qualquer prática de ensino, ela deve proporcionar isso mesmo, que as leituras, que a escrita, que a análise linguística, qualquer trabalho com um dos eixos de língua portuguesa sejam de forma contextualizada, né, para mostrar de onde surgiu, por que aquela linguagem é empregada, porque quando a gente entende as condições de produção, o contexto de onde os textos surgem, de onde esses textos vêm, a gente consegue compreender um pouco mais o processo da linguagem, como que aquele texto se constrói, as particularidades. Então, isso é muito importante para o aluno, principalmente nos anos iniciais, que ele está começando ainda a realizar as atividades de leitura, começando a escrever. Então, os textos ainda são bem iniciais. Então, é muito importante que seja contextualizado. Bom, próxima contribuição de Rio Verde, que disse que tem que ser apresentada, então, uma linguagem lúdica, acessível e contextualizada. Então, novamente, a palavra contextualizada. E com a criança é muito legal fazer esse trabalho lúdico, de utilizar outras formas de trabalho, que não seja aquela aula expositiva, mas por meio de cantigas, de canções, de brincadeiras, para que ele entenda que no processo da brincadeira a gente também pode aprender. Agora, a contribuição de Teixeira de Freitas da Bahia. O professor deve conhecer a realidade da turma, para depois apresentar o plano de trabalho contextualizado de acordo com a realidade de cada um dos alunos. Sim, essa observação da sala de aula, verificar de onde esses alunos vêm, do que eles gostam, qual o nível de leitura deles, isso é muito importante para a gente poder entender quais são as práticas que a gente vai trabalhar. Claro que durante todo o processo de letramento desses alunos, a gente vai propiciar práticas que também não fazem parte do cotidiano deles atual, mas que deve ser incorporado. Por exemplo, a literatura, os livros da literatura infanto-juvenil. Por mais que os alunos não leiam, a gente precisa incorporar outras práticas também. Mas é importante conhecer a sua turma para ver o que é mais adequado naquele trabalho prático com eles. Agora, uma contribuição de Montes Claros. Professora, nos anos iniciais é necessária uma metodologia baseada no ensino lúdico para que a criança possa ter uma facilidade maior de assimilar os conteúdos e não ter dificuldades de aprendizagem, de serem alfabetizadas. Gente, isso também é bem legal. Claro que o ensino lúdico, ele não precisa ser o tempo todo, mas é muito legal que vocês utilizem esses recursos, as brincadeiras, a interdisciplinaridade da arte, da música, com todos os conteúdos, para que eles percebam, então, com mais facilidade esse conteúdo, vão assimilando aos poucos as letras, né, no processo da alfabetização. É bem interessante que a gente faça esse trabalho de um cuidado, né, para que a linguagem seja adequada, porque a criança ainda está desenvolvendo a sua linguagem. Muito bem, pessoal. E agora a última contribuição de Frederico Westphalen, do Rio Grande do Sul. Os alunos acreditam que no ensino da língua portuguesa deve ser levado em consideração a realidade do aluno, linguagem materna, recursos diferenciados, pesquisa, extensão e reflexão da praxis. Gente, excelente! Toda vez que a gente pensa em língua portuguesa, a gente tem que pensar nessa realidade do aluno, porque é daí que a gente surge, a gente consegue brotar, então, os outros conhecimentos e vai aumentando progressivamente o nível de dificuldade e da compreensão da língua. Todas as contribuições foram excelentes, as outras também, é que não dá tempo mesmo de trabalhar todas, mas vamos continuar a aula. Obrigada. Vamos lá? Acompanhem comigo agora o ensino de língua portuguesa segundo os documentos oficiais. Bom, gente, se vocês verificarem aqui, tem o PCN e a Base Nacional Comum. Na próxima apresentação, a gente traz essa questão de entender o ensino de língua portuguesa sobre 4 eixos, que é a proposta do ensino de língua portuguesa. Quais são esses eixos? Primeiramente, a prática de escuta e de leitura dos textos. Então, aqui nós estamos trabalhando com a leitura. Depois nós temos a prática de produção de textos orais e escritos, que aí nós temos a
produção escrita, né, a produção de texto, e por fim a prática de análise linguística. Mas professora, você disse que era 4, cadê a quarta? A quarta está incorporada em todas elas, gente, que é a oralidade. Então, toda vez que nós falamos em práticas do ensino de língua portuguesa, nós estamos nos referindo a 4 práticas, a 4 eixos, que é a leitura, a análise linguística, a produção de texto e a oralidade. Bom, é muito interessante falar desses eixos porque nas próximas aulas nós vamos trabalhar especificamente com eles. Nós vamos ver quais são as práticas adequadas de se trabalhar a oralidade ou não. Então, nós vamos trabalhar bem essa questão com vocês por meio de gêneros, por meio de brincadeiras e tudo mais. Vamos voltar? Bom, o PCN diz, então, que o domínio da língua oral e escrita é fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos. Então, quando o PCN fala sobre o domínio da língua, seja ela oral ou escrita, então, fundamentalmente, a escola tem a responsabilidade de garantir o quê? O acesso aos saberes linguísticos, e aí dentro desses 4 eixos, né? Leitura, escrita, oralidade e análise linguística, para que ele exercite a cidadania dele, ou seja, para que ele atue em sociedade de forma adequada. Aí vocês falam assim, professora, mas o nosso aluno, ele tem 6, 7, 8 anos de idade, como que ele vai praticar a cidadania dele? Gente, ele está construindo toda a formação ética e moral dele justamente nessa época. Então, saber que em outros momentos ele vai utilizar a língua para uma argumentação, para defender o ponto de vista dele, para uma entrevista de emprego, tudo bem, ainda é criança, mas esse desenvolvimento ele é gradual. E por isso que a gente vai utilizando as práticas sociais em vários níveis durante todo o processo de alfabetização e de letramento, tanto no ensino fundamental quanto médio. Então, saber que a linguagem é utilizada de formas diferentes nas práticas sociais induz que esse aluno reflita, então, que em cada momento ele vai ter que fazer uma seleção de recursos para falar ou para escrever, que no cotidiano dele ele pode falar algumas palavrinhas erradas, mas que ele precisa aprender o sistema linguístico, né, a norma padrão da língua portuguesa, porque na escrita e nos momentos formais futuros ele vai utilizar essa língua formal também. Vamos prosseguir? Ainda falando um pouquinho sobre os PCNs, a importância e o valor dos usos da linguagem são determinados historicamente segundo as demandas sociais de cada momento. Para a escola, como espaço institucional de acesso ao conhecimento, a necessidade de atender a essa demanda implica uma revisão substantiva das práticas de ensino que tratam a língua como algo sem vida e os textos como conjunto de regras a serem aprendidas, bem como a constituição de práticas que possibilitem ao aluno aprender linguagem a partir da diversidade de textos que circulam socialmente. Isso é fundamental. Quando a gente fala em entender texto como algo sem vida, gente, é aquele tipo de atividade assim, retirem do texto os verbos. Só que você não trabalhou que gênero é aquele texto, você não trabalhou o verbo ainda. Então, o aluno ele faz uma atividade de repetição, de decodificação de palavras, mas sem entender de onde veio aquele texto, quem escreveu, por que foi escrito daquela forma. Então, esse trabalho de contextualizar o texto e tratá-lo realmente como um objeto de ensino é fundamental. E, principalmente, a diversidade de textos. Né? A gente tem aí várias esferas sociais que a gente pode utilizar em sala de aula, esfera narrativa, esfera jornalística, esfera midiática, e a gente pode, em vários níveis de ensino, utilizar essas esferas, essas práticas para mostrar, então, a linguagem em uso para o nosso aluno, ok? Vamos prosseguir? Agora vamos falar um pouquinho sobre
Claro, essa questão do ensino da linguagem, ainda dentro dos PCNs, mas também já incorporando a Base Nacional Comum, que é a visão, então, desse professor como mediador. Então, pode-se considerar o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa na escola como resultantes da articulação dessas três variáveis. Então, a gente tem a língua. E aí, quando a gente fala em língua, a gente está se referindo a tudo que utiliza a língua em sala de aula. Pode ser a gramática, pode ser a ortografia, pode ser a variação dos nossos alunos, porque eles provavelmente têm gírias, têm um vocabulário particular que eles trazem dos locais onde eles circulam. Tem também a literatura, os nossos livros infantis, que são maravilhosos para trabalhar a linguagem, despertar esse gosto da leitura. Depois nós temos o nosso aluno. O aluno aqui, ele é o centro, mas principalmente ele vai interagir com esses outros dois polos aqui, que é a língua e o professor. Ele vai ter autonomia, ele precisa ter autonomia, mas claro, nós estamos falando de crianças em alfabetização. Então, o professor aqui, ele tem uma responsabilidade muito grande nesse processo de mediação, já que é ele que vai conduzir que esses dois elementos realmente interajam entre si, já que o aluno adquira esse conhecimento e que essa língua seja vista como algo realmente de uso. Então, quando nós falamos na interação entre aluno, professor e conteúdo, é justamente nessa aliança de proporcionar um processo de ensino-aprendizagem, mas desenvolvendo um pouco essa autonomia do aluno, não que ele trabalhe sozinho, até porque ele ainda não tem conhecimento linguístico suficiente para esse caminhar totalmente solitário, mas que ele consiga refletir com o auxílio do professor, com o auxílio dos instrumentos mediadores ali, tecnológicos ou livro didático, para entender a língua em qualquer prática que seja, leitura, escrita, oralidade, etc. Vamos continuar? Agora vamos falar um pouquinho sobre como que a Base Nacional Comum enxerga a língua portuguesa e essa prática de ensino que é preconizada por eles. Bom, primeiramente, a Base Nacional Comum, para quem ainda não conhece, ela trabalha com objetos de aprendizagem. Então, de acordo com a língua portuguesa, dentro da base, o que o aluno tem que saber de acordo com esse documento? Primeiramente, ele tem que interagir com práticas de linguagem em diferentes modalidades, na perspectiva de sua recepção e produção, de modo a ampliar gradativamente o repertório de gêneros e de recursos sociocomunicativos e expressivos. Então, primeiramente, a Base Nacional diz que esse aluno ele vai interagir com linguagens diferentes. Quando a gente fala em linguagens e não em língua, é porque nós estamos incluindo ali linguagens não verbais também, até porque hoje em dia, e a criança principalmente, interage muito com as linguagens não verbais, com imagens, com sons, com gestos, os seus brinquedos, as práticas lúdicas trabalham muito com essa linguagem não verbal. E ainda as modalidades tecnológicas que estão aí também presentes na prática de ensino. Na perspectiva de sua recepção e produção, ou seja, está sendo considerado aqui o contexto em que esse texto, em que essa linguagem é utilizada. Depois, reconhecer as condições de produção das práticas de linguagem, quem produziu, o que está sendo feito, por quem, para quê, qual o objetivo, para quem é esse interlocutor, em que suporte, modo de circulação. A gente vai estudar mais sobre essas condições de produção, mas são elementos fundamentais, porque mostram como que são materializadas essas questões da oralidade, da escrita, da linguagem artística e da cultura corporal do movimento. Vamos para as próximas questões e eu já volto um pouquinho com vocês para questões. Bom, a gente também tem que pensar que esse aluno ele tem que refletir sobre os usos das linguagens e os efeitos de sentido de diferentes recursos expressivos, levando em conta as condições de recepção e produção. Então, é mais ou menos o que eu já disse antes para vocês. Tem que refletir sobre o uso dessas linguagens e como que essa linguagem, verbal ou não verbal, produz sentido para ele. Por que aquilo significou? Quais foram os recursos linguísticos ou não utilizados no texto, né, ou no som, ou na imagem, que proporcionou que ele entendesse, que levasse ele a uma leitura.
Tem outra proposta também, que é a de compreender a diversidade de manifestações linguísticas, artísticas e de práticas corporais, como construções sociais e culturais, relacionando-as com ideologias e relações de poder. Para a criança, isso, professora? Claro, gente, quando a gente fala em manifestações linguísticas, artísticas e de práticas corporais, nós estamos falando principalmente de atividades lúdicas, atividades de ensino-aprendizagem que a gente utiliza esses recursos linguísticos, artísticos e corporais. E aí é muito importante isso aqui, porque a educação física, enquanto disciplina, ela acaba sendo incorporada também a essa área das linguagens e significações. Então, é uma integração entre essa questão lúdica, essa questão da atividade física que é tão presente na prática dos nossos alunos, com o ensino linguístico, artístico, que considere principalmente as questões populares. Muitas crianças hoje não conhecem as nossas lendas, os nossos mitos, e isso faz parte da nossa cultura e é muito interessante e dá para fazer um trabalho bem legal de linguagem, de questões estéticas com os alunos. Então, já fica uma dica de prática para vocês, mas a gente vai voltar nessas questões dos gêneros na próxima aula também. Vamos voltar à questão das bases da Base Nacional? Bom, ainda falando da Base Nacional e da proposta que essa base traz em relação ao ensino de língua portuguesa, nós temos também a proposta de interagir com o outro, usando expedientes comunicativos e expressivos nas diversas práticas sociais de modo crítico, autoral e criativo. Então, as interações sociais entre os seus colegas, qualquer gênero que venha a ser trabalhado em sala de aula, tem que considerar, então, todos esses elementos de forma crítica, autoral e criativa, ou seja, que realmente faça esse aluno pensar e atuar utilizando a linguagem, utilizando essa determinada prática social. E, por fim, reconhecer a dimensão poética e estética como constitutiva das linguagens, apreciando a cultura, a arte e a língua como patrimônios. Isso aqui traz, então, essa ideia da literatura infanto-juvenil, da importância de trazer esses elementos ao ensino, porque aí a gente consegue, então, proporcionar essa referência da linguagem poética, da cultura e, principalmente, se isso for aliado a questões, a textos, a livros que tragam a cultura brasileira, que muitas vezes é trabalhado nesse ensino fundamental. São nos anos iniciais que esses alunos vão começando a conhecer a cultura e aí chega ao ensino médio com uma literatura clássica que aí vai abordar outros aspectos. Bom, essas são as propostas, tanto do PCN quanto da Base Nacional Comum, que, claro, nós vamos observar depois individualmente nos eixos de ensino, mas agora chega o nosso momento da nossa última atividade. Acompanhem comigo. Discutam e reflitam, gente. Qual a importância do ensino de língua portuguesa nos anos iniciais, principalmente relacionada à convivência em sociedade, ou seja, essa linguagem socialmente construída? Mandem as contribuições e a gente já volta para a discussão.
Voltamos então, pessoal, da nossa última atividade. Bem, selecionei mais algumas participações, novamente vocês participando bastante. Sei que o dia é agitado por conta da prova que vem daqui a pouquinho, mas, gente, muito obrigada por participar, essa discussão é bem legal. Bom, o primeiro comentário vem lá de São José dos Campos, que traz a seguinte abordagem. A comunicação é realizada a partir do desenvolvimento cognitivo do aluno. Para isso, a língua portuguesa é a base para essa comunicação. Sim, gente, né? Com o nosso processo cognitivo, a leitura, a interpretação que nós realizamos no mundo, em qualquer atividade, ela é feita pela linguagem, principalmente pela linguagem verbal, que é sustentada pela língua. Então, quando a gente fala em língua portuguesa, principalmente no processo de alfabetização, não tem como falar que não é uma disciplina essencial, né? Então, é a base inicial para que esse aluno construa aí todo um alicerce linguístico ao longo dos anos escolares, que chegue ao vestibular, que chegue à universidade, utilizando a linguagem crítica, realizando uma produção de texto bem adequada, né? Gramaticalmente correta e situando sempre as situações sociocomunicativas. A outra comunicação veio de Jacaraci, Bahia, que os alunos disseram que a interação um com os outros, pois através dessa interação eles vão aprender a se relacionar e assim saberão conviver uns com os outros. Exatamente, gente. A interação social, ela é realizada por meio da linguagem. A linguagem nasce dessa interação social. Então, quando ele vai se comunicar com os colegas, com os familiares, com os professores, é por meio da linguagem. E aí, a cada momento de comunicação, de diálogo, é uma especificidade linguística que ele tem que utilizar. Então, dominando a língua portuguesa e os gêneros discursivos, ele vai conseguir atuar na sociedade tranquilamente. E agora um comentário de Sabará, Minas Gerais. Nos dias atuais, o conhecimento é uma das ferramentas para conquistar o saber. A educação é um processo contínuo do indivíduo para a vida social. Sim, gente, hoje o conhecimento é fundamental, a escola, a educação tem sido cada vez mais repensada e reformulada, reflexiva, nesse sentido de proporcionar que esse aluno se torne crítico e atue socialmente de forma adequada. E, por fim, um comentário de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. As alunas refletem que vivemos em um mundo letrado e que a leitura vem antes mesmo de se chegar à escola, à criança. Já tem uma leitura de mundo. Então, isso é importante também considerar que essas crianças, por mais que elas ainda não tenham uma evolução linguística, né, que não dominem todos os conceitos gramaticais, eles têm uma experiência de vida, eles circulam na igreja, na família, com os amigos, nas brincadeiras de rua, eles circulam em vários grupos sociais e a linguagem vai sendo construída aos poucos. Então, a gente não pode renegar a linguagem que esse aluno traz também. A gente vai falar futuramente da variação linguística, mas é importante respeitar isso que o aluno nos traz. Ele traz alguma coisa sim, ele vem com conhecimento e nós temos que aproveitar esse conhecimento para construir novos conhecimentos ou ampliar esse que o aluno já traz. Pessoal, excelente a participação de vocês hoje. Já quero, adiantar, claro, o agradecimento. Um grande abraço a todos os polos que participaram. Daqui a pouquinho tem o chat atividade, mas vocês estarão fazendo a prova. Mas, de qualquer forma, essa discussão ela vai permanecer no fórum, que eu já coloquei, já vi que vocês estão participando também. Então, olha, continuem, vou postar uma nova proposta de reflexão. Então, continuem pensando a respeito dessa prática de ensino de língua portuguesa. Para finalizar, eu quero aproveitar duas reflexões, acompanhem comigo. A primeira delas é em relação a essa competência linguística. Então, nos estudos da linguagem, conforme Petter, 2011, a competência linguística é a porção do conhecimento do sistema linguístico do falante que lhe permite produzir o conjunto de sentenças de sua língua. Então, essas aqui são o quê? São os nossos eixos de ensino, que eu já tinha comentado com vocês anteriormente. A oralidade, a leitura, a escrita e a análise linguística. Então, para as próximas aulas, a nossa discussão vai ser sistemática, vai ser reflexiva também, nesse sentido de pensar esses eixos, de que forma nós podemos abordar esses eixos de forma contínua, de forma integrada. Então, como que a gente vai trabalhar isso em sala de aula, análise linguística, que é
a gramática, né, propriamente dita. Então, para a próxima aula, eu deixo uma reflexão para vocês pensarem. Olhem comigo. Refletir, então, sobre os eixos de ensino de língua portuguesa e os anos iniciais do ensino fundamental. Então, já comecem a refletir sobre esses eixos, como que a gente pode abordar ou não, porque nós vamos falar sobre gênero discursivos, como que esse objeto de ensino, que é o gênero, que é o texto, pode trazer, então, contribuições muito legais para esses 4 eixos apresentados. Então, fica aí a nossa reflexão para a próxima aula. Deixo para vocês, então, uma ótima semana, uma boa prova agora de História e Geografia para vocês. E nós nos vemos na semana que vem. Até lá e uma boa noite.